No funeral do meu pai, minha tia riu na minha cara e disse: "Coitada da Rafaela, ainda fingindo que importa." Meu tio completou: "O pai dela morreu sem deixar nada. Um fracassado." Meus primos cochichavam sobre minha roupa simples, zombando das minhas lágrimas. Até minha mãe ficou calada. Então, 3 Mercedes pretas pararam na entrada do cemitério. Homens de terno desceram, se curvaram diante de mim e disseram: "Senhorita Rafaela, o senhor Augusto está aguardando." Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A chuva fina de março caía sobre o cemitério do Morumbi enquanto eu observava o caixão do meu pai ser preparado para o sepultamento. Ao meu redor, o pequeno grupo de pessoas presentes se dividia em 2 tipos: os poucos que realmente sentiam a perda e minha família materna, que estava ali apenas para cumprir protocolo e, aparentemente, para me humilhar em público. "Olha os sapatos dela, deve ter comprado em brechó." A voz da minha prima Juliana cortou o ar úmido. Ela não se preocupou em baixar o tom. Queria que eu ouvisse. Sempre quis. Meu primo Tiago soltou uma risada abafada. "E aquele vestido? Parece que pegou emprestado da vizinha. Mas o que esperar de quem cresceu naquela casinha em Pinheiros, né?" Fechei os olhos e respirei fundo. Não era o momento. Era o funeral do meu pai. O homem que me criou sozinho depois que minha mãe decidiu que preferia a aprovação da família rica dela à nossa companhia. O homem que trabalhou todos os dias da vida para me dar educação, dignidade e amor incondicional. Rafaela ainda tenta se fazer de importante. Minha tia Márcia comentou alto o suficiente para que metade do cemitério ouvisse. Ela estava impecável em seu tailleur Chanel, cabelos perfeitamente arranjados, maquiagem discreta, mas cara. Tudo nela gritava dinheiro, assim como gritava desprezo por mim. Como se viesse de alguma coisa. O pai dela morreu sem deixar nada, um corretor de seguros fracassado. Meu tio Roberto acenou com a cabeça, aprovando as palavras da esposa. Ele sempre fez isso. Concordar com Márcia. Concordar com qualquer um que estivesse humilhando minha família. "É uma pena, Caroline," ele disse, olhando para minha mãe, que estava ao meu lado em silêncio constrangedor. "Você poderia ter tido uma vida tão diferente se não tivesse se casado com aquele homem. Aquele homem. Como se meu pai não tivesse nome. Como se 30 anos de trabalho honesto, de criar uma filha, de construir uma vida, pudessem ser reduzidos a aquele homem." Minha mãe não respondeu. Ela nunca respondia. Ficou ali parada, olhando para o chão molhado, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. A mesma postura que mantinha em todos os almoços de família, em todas as festas, em todos os momentos em que sua família decidia nos destruir verbalmente. Silêncio. Sempre silêncio. Meus dedos apertaram o lenço de papel encharcado que segurava. Não por causa da chuva, mas pelas lágrimas que não conseguia conter. Meu pai tinha morrido há apenas 3 dias. Infarto fulminante aos 58 anos, sem aviso, sem chance de despedida. Eu ainda não tinha processado a perda, ainda acordava achando que ia ouvi-lo fazendo café na cozinha. E ali estava minha família materna, transformando o funeral dele em mais uma oportunidade de me lembrar do meu lugar. Do nosso lugar. Será que ela vai conseguir pagar o enterro? Juliana sussurrou para Tiago, mais alto o suficiente. "Aposto que vai pedir dinheiro emprestado para a tia Márcia." "Se pedir, não vai receber," Tiago respondeu com uma risada. Depois de anos ouvindo aquele discurso de "somos uma família simples, mas honesta", agora vão ver o que é ser realmente pobre. O padre começou a oração final. Eu deveria estar prestando atenção. Deveria estar me despedindo do meu pai com dignidade. Mas tudo que conseguia ouvir eram os comentários maldosos, as risadinhas abafadas, o desprezo palpável no ar. Então, ouvi os motores. 3 Mercedes-Benz pretas, o modelo mais recente, classe S, entraram no cemitério em formação sincronizada. Os carros eram imponentes, reluzentes mesmo sob a chuva fina. O tipo de veículo que você via em comboios de executivos de alto escalão ou políticos importantes. O burburinho ao meu redor cessou instantaneamente. Até Juliana parou de falar.
Os carros estacionaram próximos ao local do sepultamento. As portas se abriram simultaneamente, e 6 homens saíram. Todos usavam ternos escuros perfeitamente cortados, gravatas discretas, sapatos italianos que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas presentes. Eles se moviam com a precisão de quem estava acostumado a trabalhar em equipe, com propósito. O homem que liderava o grupo tinha por volta de 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, postura ereta que denunciava décadas de autoridade. Seus olhos escuros varreram o cemitério rapidamente antes de se fixarem em mim. Ele caminhou diretamente na minha direção. Os outros 5 homens o seguiram, mantendo formação respeitosa. O cemitério inteiro observava, inclusive o padre que tinha parado de falar no meio de uma oração. Quando o homem chegou diante de mim, ele pegou minha mão com delicadeza surpreendente para alguém com aquela presença intimidadora, e se curvou ligeiramente. O gesto era antiquado, quase aristocrático. Senhorita Rafaela. Sua voz era grave, educada, carregada de respeito genuíno. O senhor Augusto Almeida está aguardando para encontrá-la. Seu pai falava da senhorita todos os dias. O nome ecoou pelo cemitério como um trovão silencioso. Augusto Almeida. Todo mundo em São Paulo conhecia esse nome. Empresário, investidor, dono de uma das maiores fortunas do país. Um homem cuja influência se estendia de conselhos empresariais a círculos políticos, alguém cujo nome aparecia nas listas de pessoas mais poderosas do Brasil. Minha tia Márcia fez um som estrangulado. Meu tio Roberto ficou pálido. Juliana e Tiago se entreolharam. O deboche anterior substituído por algo que parecia medo. Eles tinham passado o funeral inteiro chamando meu pai de fracassado, zombando das minhas lágrimas, rindo dos meus sapatos simples. E não tinham a menor ideia de quem meu pai realmente era. O cemitério tinha ficado completamente silencioso. Até a chuva parecia ter diminuído, como se a própria natureza estivesse esperando para ver o que aconteceria em seguida. O padre, que estava no meio da oração, permaneceu com a Bíblia aberta nas mãos, boca entreaberta, olhando alternadamente para mim e para os homens de terno. O homem de cabelos grisalhos ainda segurava minha mão. Sua palma era quente, firme, transmitindo uma segurança estranha, considerando que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Me chamo Paulo Mendes, ele disse, liberando minha mão gentilmente. Fui advogado e amigo pessoal de seu pai por mais de 25 anos. Sinto muito pela sua perda, senhorita Rafaela. Roberto era um homem excepcional. Roberto. Meu pai se chamava Roberto Silva. Um nome comum, usado por milhares de brasileiros. Nada que chamasse atenção ou sugerisse conexões com a elite empresarial do país. Eu não entendo, comecei, minha voz saindo rouca. Como o senhor conhecia meu pai? Ele trabalhava como corretor de seguros. Ele nunca mencionou... Paulo Mendes sorriu com gentileza. Mas havia algo nos seus olhos que sugeria que ele sabia exatamente o quanto aquela informação era incompleta. Há muito que a senhorita não sabe sobre seu pai, ele disse calmamente. E o senhor Augusto Almeida gostaria de esclarecer pessoalmente. Ele está aguardando em sua residência. Se a senhorita permitir, gostaríamos de levá-la até lá, após o término da cerimônia. Olhei para o caixão do meu pai. A cerimônia estava praticamente encerrada. Faltava apenas o sepultamento final. Meu coração estava dividido entre a necessidade de ficar ali até o último momento e a curiosidade ardente sobre o que aqueles homens sabiam sobre a vida do meu pai. Rafaela, minha mãe sussurrou ao meu lado. Sua voz tremia. Olhei para ela e vi algo que nunca tinha visto antes. Medo puro. Não confusão, não surpresa, medo e reconhecimento. Mãe? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você sabe quem são essas pessoas? Ela olhou para Paulo Mendes, depois para mim, depois para o chão molhado. Quando falou, sua voz era quase inaudível. Vá com eles, Rafaela. Seu pai, ele teria querido isso. As palavras confirmaram algo que tinha começado a se formar na minha mente desde que os Mercedes pararam. Minha mãe sabia. Talvez não soubesse tudo,
mas sabia o suficiente para reconhecer que homens em ternos caros se curvando para a filha dela em um funeral não era coincidência. Ela tinha sabido durante todos esses anos que havia mais na história do meu pai do que ele contava. E mesmo assim tinha ficado em silêncio enquanto sua família nos destruía. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo o que tinha sentido antes. Não era a raiva quente e explosiva de ser humilhada. Era algo frio, calculado, que se instalou no meu peito como gelo. Tia Caroline. A voz estridente de Márcia cortou o ar. Quem são essas pessoas? O que Roberto estava envolvido? Por que homens como esses estão aqui? Minha mãe não respondeu. Fez o que sempre fez. Ficou em silêncio, olhando para qualquer lugar menos para as pessoas fazendo perguntas. Paulo Mendes se virou ligeiramente na direção da minha tia. Não disse nada, apenas a observou. O olhar foi breve, mas transmitiu volumes. Era o tipo de olhar que dizia claramente: você não tem importância suficiente para que eu gaste palavras com você. Márcia recuou meio passo como se tivesse sido fisicamente empurrada. Senhorita Rafaela? Paulo voltou sua atenção para mim. Não há pressa. Termine de se despedir de seu pai. Estaremos aguardando nos veículos. Ele fez um gesto sutil e os 6 homens recuaram em formação, caminhando de volta para os Mercedes. Entraram nos carros, mas não partiram. Apenas aguardaram, os motores em marcha lenta. O padre pigarreou, tentando retomar o controle da situação. Bem, vamos prosseguir com as orações finais. Mas ninguém estava prestando atenção nele. Todos os olhos estavam em mim. Minha família materna me observava com uma mistura de choque, medo e algo que parecia ser cálculo. Podia ver as engrenagens girando em suas cabeças, tentando entender o que tudo aquilo significava. Os funcionários do cemitério começaram o processo de baixar o caixão. Aproximei-me, coloquei a mão sobre a madeira escura uma última vez. Pai! Sussurrei baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Que diabos você estava escondendo de mim? Não houve resposta, é claro. Apenas o som da chuva fina e dos cabos sendo ajustados. Quando o caixão desceu para o túmulo, senti as lágrimas voltarem. Todas as perguntas, toda a confusão, não mudavam o fato básico e devastador. Meu pai estava morto. O homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que sentava comigo para fazer lição de casa mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho, que nunca perdeu uma apresentação escolar ou formatura. Esse homem estava sendo enterrado, e eu nunca mais ia poder abraçá-lo ou fazer as milhares de perguntas que agora enchiam minha mente. Os funcionários começaram a jogar terra sobre o caixão. Cada pasada soava como um golpe no meu peito. Rafaela! Juliana se aproximou hesitante. Seu tom tinha mudado completamente. Não havia mais zombaria, apenas uma falsa preocupação que fazia meu estômago revirar. Você está bem? Quer que a gente fique com você? Nós somos família, afinal... Família. A palavra saiu da boca dela como se não tivesse passado a última hora me humilhando publicamente. Não, respondi sem olhar para ela. Vocês podem ir. Mas, Rafaela, talvez você não devesse ir com aqueles homens. Márcia se intrometeu, sua voz aguda demonstrando preocupação que definitivamente não sentia. Você não sabe quem são eles, o que querem. Pode ser perigoso. Venha para nossa casa, podemos conversar sobre tudo isso com calma. Virei para encará-la diretamente. Márcia recuou ligeiramente, surpreendida pela intensidade do meu olhar. Agora vocês se preocupam comigo? Minha voz saiu baixa, mas carregada de toda a mágoa acumulada. Depois de passarem o funeral inteiro me humilhando, chamando meu pai de fracassado, rindo dos meus sapatos, Márcia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vocês tiveram 27 anos para agir como família, continuei. 27 anos de churrascos, natais, aniversários onde me trataram como cidadã de segunda classe. Onde riram da nossa casa simples, da nossa vida modesta, das minhas roupas que não tinham etiqueta de grife. E meu pai aguentou tudo com dignidade, sem nunca revidar, sem nunca rebaixar vocês ao nível em que nos rebaixavam. Rafaela, não foi bem assim.
Roberto tentou intervir. Foi exatamente assim. Cortei. E agora que há uma possibilidade de que talvez, apenas talvez, vocês tenham estado completamente errados sobre quem meu pai era, de repente querem agir como família protetora? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Virei as costas para eles e caminhei em direção aos Mercedes. Paulo Mendes já estava fora do carro, segurando a porta traseira aberta. Rafaela! Minha mãe chamou atrás de mim. Espera! Parei, mas não me virei. Eu não sabia que ia ser assim, ela disse, voz trêmula. Seu pai, ele pediu que eu não contasse nada. Disse que era para sua proteção. Eu prometi. Você prometeu a ele, disse devagar, ainda sem me virar. Mas não prometeu me proteger da sua família. Não prometeu me defender quando eles nos humilhavam. Você escolheu o silêncio deles, mãe. Todos esses anos. Continuei caminhando. Paulo Mendes me ajudou a entrar no Mercedes com a mesma cortesia antiquada. O interior do carro era mais luxuoso que qualquer veículo em que eu já tinha estado. Couro legítimo, madeira polida, um silêncio quase sepulcral graças ao isolamento acústico de primeira linha. Paulo entrou do outro lado. Um dos homens assumiu o volante. Os outros 2 Mercedes flanquearam nosso veículo e começamos a nos mover. Através do vidro escurecido, vi minha família materna ainda parada no cemitério, observando os carros partirem. Márcia tinha o celular colado na orelha, provavelmente já ligando para algum conhecido para tentar descobrir informações. Roberto parecia estar tendo uma crise, o rosto vermelho mesmo sob a chuva. Juliana e Tiago sussurravam freneticamente entre si, e minha mãe estava parada sozinha, separada dos outros, lágrimas descendo por seu rosto enquanto me observava ir embora. O trajeto até Cidade Jardim levou 40 minutos através do trânsito pesado de São Paulo. Fiquei em silêncio a maior parte do tempo, observando a cidade passar pela janela escurecida enquanto minha mente tentava processar tudo o que tinha acontecido. Paulo Mendes respeitou meu silêncio, ocasionalmente fazendo algum comentário sobre o trânsito ou o clima, mas sem pressionar por conversa. Percebi que ele era o tipo de pessoa acostumada a lidar com situações delicadas, que sabia quando falar e quando deixar o silêncio trabalhar. Quando entramos no bairro de Cidade Jardim, não pude deixar de observar a mudança abrupta. As ruas ficaram mais largas, arborizadas, limpas. Os muros ao redor das propriedades eram altos, com sistemas de segurança visíveis, câmeras, cercas elétricas discretas, portões imponentes que escondiam o que havia por trás. Finalmente, paramos diante de um portão de ferro trabalhado, com detalhes em bronze que brilhavam mesmo sob o céu nublado. Uma câmera girou na nossa direção, e o portão começou a se abrir automaticamente, revelando uma propriedade que tirou meu fôlego. A mansão era enorme, no estilo neoclássico, com colunas brancas e janelas amplas. O jardim frontal parecia ter saído de uma revista de arquitetura, com plantas perfeitamente aparadas, fontes de água e caminhos de pedra portuguesa. Tudo gritava dinheiro antigo, poder estabelecido, o tipo de riqueza que não precisa se anunciar porque todos já sabem que está ali. Os 3 Mercedes pararam em frente à entrada principal. Paulo saiu primeiro e me ofereceu a mão para ajudar. Aceitei, ainda sentindo as pernas trêmulas, não sabendo se era pela emoção do funeral ou pela ansiedade do que estava prestes a descobrir. Um homem estava esperando no topo da escadaria de mármore. Tinha por volta de 70 anos, cabelos completamente brancos, mas ainda cheios. Usava um terno que provavelmente custava mais do que um carro popular. Sua postura era ereta, autoritária, mas havia algo de gentil em seus olhos escuros quando eles pousaram em mim. Rafaela, ele disse, e sua voz era grave, educada, carregada de uma emoção que não consegui identificar. Venha, por favor. Entre. Paulo fez um gesto encorajador. Subi os degraus de mármore, sentindo-me completamente deslocada em minha roupa simples de funeral. Meus sapatos que Juliana tinha ridicularizado. Minha bolsa velha que eu usava há anos. Quando cheguei ao topo da escada, o homem estendeu a mão. Sou Augusto Almeida.
Sinto muito que nosso primeiro encontro seja em circunstâncias tão tristes. Seu pai era como um irmão para mim. Apertei sua mão, sentindo a firmeza do aperto apesar da idade. Senhor Almeida, eu não entendo. Meu pai nunca mencionou o senhor. Nunca mencionou nada sobre qualquer coisa disso. Augusto sorriu com tristeza. Ele não mencionaria. Roberto era o homem mais discreto que já conheci. Venha, vamos conversar dentro. Tenho certeza de que você tem muitas perguntas. Ele me guiou através de portas duplas de madeira entalhada que davam para um hall de entrada impressionante. O piso era de mármore italiano, lustrado até brilhar como espelho. Um lustre de cristal pendia do teto alto, refratando luz em 1000 direções. Havia obras de arte nas paredes que pareciam originais, não reproduções. Atravessamos corredores onde outros homens internos acenavam respeitosamente conforme passávamos. Funcionários, seguranças, pessoas cujas funções eu não conseguia adivinhar, mas todos tratando Augusto com reverência óbvia e, surpreendentemente, me tratando com o mesmo respeito. Finalmente chegamos a um escritório que era maior que a sala de estar da casa onde cresci. Estantes de livros cobriam 2 paredes do chão ao teto. Uma mesa de mogno dominava o centro do espaço. Poltronas de couro que pareciam ter sido amolecidas por décadas de uso estavam dispostas próximas a uma lareira. Augusto gesticulou para uma das poltronas. Por favor, sente-se. Paulo, pode trazer café para nós? Paulo acenou e saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinha com Augusto Almeida, um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil, que aparentemente conhecia meu pai intimamente. Augusto se sentou na poltrona em frente à minha, estudando meu rosto com intensidade que deveria ter sido desconfortável, mas de alguma forma não era. Havia carinho genuíno em seu olhar. Você tem os olhos de sua avó, ele disse finalmente. Helena era minha irmã mais nova. Faleceu quando você tinha apenas 2 anos. Pisquei, tentando processar. Sua irmã? Mas isso significaria que meu pai... Roberto Silva era meu sobrinho. Augusto disse gentilmente. Filho da minha irmã Helena. Quando ela se casou com seu avô, meu pai não aprovou. Seu avô não era do nosso mundo. Vinha de uma família de classe média. Mas Helena o amava, e eventualmente meu pai aceitou. Ele se levantou, foi até uma estante e pegou um álbum de fotos que eu não tinha notado. Voltou e o abriu cuidadosamente, revelando fotografias antigas. Este é seu pai. Ele apontou para uma foto de uma criança sorridente. Tinha 6 anos nessa foto. E esta? Virou a página. É sua avó Helena. Estudei o rosto da mulher na fotografia. Cabelos escuros como os meus, olhos grandes que definitivamente eram parecidos com os que eu via no espelho todos os dias. Ela estava abraçada a um homem em um jardim que parecia ser o mesmo onde eu estava agora. Seu pai cresceu entre 2 mundos. Augusto continuou. O mundo do seu avô, classe média, valores tradicionais, trabalho honesto. E o nosso mundo, com suas complicações, sua riqueza, suas obrigações. Roberto aprendeu a navegar entre ambos com uma habilidade que eu sempre admirei. Paulo voltou carregando uma bandeja com café e pequenos pães de queijo ainda quentes. Serviu-nos com eficiência silenciosa e saiu novamente. Peguei a xícara de café mais por ter algo para fazer com as mãos do que por vontade de beber. Senhor Almeida. Augusto, por favor. Ele interrompeu gentilmente. Augusto, corrigi. Por que meu pai escondeu tudo isso? Por que ele vivia em uma casa simples em Pinheiros, trabalhando como corretor de seguros, se ele era seu sobrinho? Se ele tinha acesso a tudo isso? Augusto tomou um gole de café antes de responder. Porque ele te amava, Rafaela, mais do que qualquer coisa neste mundo. E ele queria que você tivesse escolhas que ele nunca teve. Ele se levantou novamente, desta vez caminhando até a mesa. Pegou uma pasta de couro que estava ali e voltou, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa de centro entre nós. Quando você nasceu, Roberto veio até mim com um pedido. Ele queria criar você longe de tudo isso. Longe da pressão, das expectativas, das obrigações que vêm com o sobrenome Almeida.
Queria que você tivesse uma infância normal, sem seguranças, sem privilégios que pudessem corromper seu caráter, sem o peso de um legado familiar. Augusto abriu a pasta, revelando documentos que eu não conseguia ler de onde estava. Seu pai não era apenas um corretor de seguros. Essa era sua capa, sua vida pública. Mas nos últimos 25 anos, Roberto foi meu principal consultor financeiro e estrategista de negócios. Ele gerenciava portfólios de investimento, fazia análises de mercado, aconselhava sobre aquisições empresariais. Minha boca tinha ficado seca. Mas ele ia trabalhar todos os dias. Eu via. Ele saía de manhã cedo, voltava à noite, trabalhava como corretor. E trabalhava mesmo, Augusto confirmou. 2 ou 3 vezes por semana, ele realmente atuava como corretor. Era uma história real, não apenas uma fachada. Mas nos outros dias, ele vinha aqui, ou para escritórios no centro, ou viajava para reuniões que exigiam sua expertise. Tudo discretamente, tudo sem chamar atenção. Ele empurrou a pasta na minha direção. Isso é só uma pequena parte da documentação. Mas você precisa entender, Rafaela. Seu pai não era um homem pobre, não era um fracassado. Ele construiu uma fortuna considerável ao longo dos anos, tanto através do trabalho que fazia para mim, quanto através de investimentos pessoais extremamente inteligentes. Com mãos trêmulas, abri a pasta. O primeiro documento era uma escritura de imóvel. Um apartamento na Avenida Paulista, 3 suítes, 200 metros quadrados. O próximo documento era outro imóvel. Depois outro. E outro. Seu pai possuía 17 propriedades em São Paulo. Augusto disse calmamente. 12 residenciais, 5 comerciais. Todas alugadas. Todas gerando renda mensal substancial. Ele também tinha participações em empresas, ações, fundos de investimento. Continuei folheando documentos, cada um revelando uma nova camada da vida secreta do meu pai. Extratos bancários com saldos que faziam minha visão ficar turva. Certificados de ações de empresas conhecidas. Contratos de consultoria com valores astronômicos. Quanto? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Quanto ele tinha? Augusto se recostou em sua poltrona. No momento de sua morte, o patrimônio líquido de Roberto estava avaliado em aproximadamente 38 milhões de reais. E tudo, absolutamente tudo, foi deixado para você. O escritório começou a girar. Agarrei os braços da poltrona, tentando manter o equilíbrio mesmo estando sentada. 38 milhões de reais. Meu pai, que minha família tinha ridicularizado como um fracassado. Que tinha sido chamado de pobre. Que tinha aguentado décadas de desprezo da família da minha mãe. Era multimilionário. Respire, Rafaela. A voz de Augusto veio de longe. Senti uma mão no meu ombro, firme e reconfortante. Eu sei que é muita informação de uma vez. Paulo, traga água, por favor. Fechei os olhos e forcei meus pulmões a funcionarem. Inspirar, expirar, repetir. Lentamente, a sala parou de girar. Paulo apareceu com um copo de água gelada. Bebi em goles pequenos, sentindo o líquido frio descer pela garganta, me ancorando de volta à realidade. Desculpe, murmurei. Eu só... não estava esperando isso. Ninguém esperaria. Augusto disse gentilmente, voltando para sua poltrona. Seu pai foi meticuloso em manter as 2 vidas completamente separadas. Ele te amava demais para arriscar que você crescesse sob o peso dessas expectativas. Olhei para os documentos espalhados na mesa. Cada papel era prova de uma vida que eu nunca tinha conhecido, de um homem que eu achava que conhecia completamente, mas que havia guardado segredos enormes. Por que agora? Perguntei. Por que revelar tudo isso agora? Porque você tem 27 anos, Augusto respondeu. Porque seu pai estabeleceu que essa idade seria o momento certo. Ele queria que você tivesse sua educação completa, alguns anos de experiência profissional própria, maturidade suficiente para tomar decisões importantes. E porque, infelizmente, ele não está mais aqui para guiá-la pessoalmente através dessa transição. A dor da perda voltou com força renovada. Meu pai tinha planejado tudo isso.
Tinha construído um império silenciosamente enquanto me criava em uma casa modesta, me ensinando valores de trabalho duro e humildade. E tinha pretendido estar aqui para me explicar tudo pessoalmente. Ele tinha um plano. Augusto continuou. No seu aniversário de 28 anos, daqui a 6 meses, ele ia sentar com você e revelar tudo. Ia te mostrar cada propriedade, apresentar os negócios, explicar como tudo funcionava. Ia te dar tempo para processar, para fazer perguntas, para decidir que papel você queria ter em tudo isso. Ele pegou outro documento da pasta. Mas o infarto mudou esses planos. Então agora sou eu quem precisa honrar os desejos dele e garantir que você receba sua herança adequadamente. Olhei para o documento que ele segurava. Era uma carta, escrita à mão com a caligrafia inconfundível do meu pai. Ele deixou isso para você, Augusto disse, estendendo o papel. Escreveu há 2 anos, quando completou 56. Disse que queria ter certeza de que se algo acontecesse com ele antes do tempo planejado, você saberia a verdade. Peguei a carta com mãos trêmulas. O papel era de qualidade, pesado, e apenas tocá-lo me fez sentir mais próxima do meu pai do que tinha me sentido desde que ele morreu. Gostaria de ler sozinha? Augusto perguntou gentilmente. Balancei a cabeça. Não, por favor, fique. Desdoblei a carta e comecei a ler. Minha querida Rafaela, se você está lendo isso, significa que parti antes de poder te contar pessoalmente as verdades que mantive escondidas durante sua vida inteira. Peço perdão por isso. Sei que você merecia honestidade, mas acredite quando digo que cada decisão que tomei foi por amor a você. Nasci em um mundo de privilégios, Rafaela. Minha mãe era irmã de Augusto Almeida, o que significa que cresci cercado de riqueza e poder. Mas também cresci vendo o que esse mundo faz com as pessoas. Vi primos que nunca trabalharam um dia na vida, que desperdiçaram fortunas em futilidades. Vi pessoas que acreditavam que o sobrenome lhes dava o direito de tratar outros com desprezo. Quando você nasceu, olhei para seu rostinho pequeno e fiz uma promessa. Você não cresceria assim. Você teria a chance de desenvolver seu próprio caráter, seus próprios valores, sem o peso da riqueza corrompendo quem você poderia se tornar. Sei que sua mãe e eu te criamos modestamente. Sei que você ouviu comentários cruéis da família dela por anos. E sei que deve ter sido difícil, especialmente para você, sentir que não pertencia. Mas cada momento difícil moldou a mulher forte e íntegra que você é hoje. O dinheiro que estou deixando para você não é apenas números em uma conta bancária. É fruto de 25 anos de trabalho honesto, de decisões inteligentes, de investimentos cuidadosos. Cada centavo foi ganho com integridade. Você pode usar essa fortuna com a consciência limpa, sabendo que não vem de exploração ou desonestidade. Mas mais importante que o dinheiro, Rafaela, espero ter te deixado algo mais valioso. A capacidade de manter sua dignidade quando outros tentam te rebaixar. A força para ser gentil mesmo quando não recebe gentileza de volta. A sabedoria para saber que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata os outros. Você sempre foi minha maior conquista, meu maior orgulho. Não por causa de notas ou realizações, mas por causa da pessoa que você é. Bondosa, trabalhadora, humilde apesar de todo o desprezo que suportou. Agora você tem escolhas, minha filha. Pode usar essa herança para viver confortavelmente sem nunca trabalhar novamente. Pode investi-la e multiplicá-la. Pode doá-la toda se quiser. São suas decisões para fazer. Mas eu te peço apenas uma coisa. Não use essa fortuna para vingança. Não se rebaixe ao nível daqueles que te humilharam. A melhor resposta para a crueldade não é crueldade correspondente, mas sucesso vivido com graça e dignidade. Se sua mãe estiver lendo isso junto com você, peço que você encontre um caminho para perdoá-la. Ela carregou o peso do meu segredo durante todos esses anos, e sei que não foi fácil para ela. Ela te ama, Rafaela, mesmo que nem sempre tenha demonstrado da forma certa. Augusto cuidará de você agora. Confie nele como eu confiei. Ele vai te ensinar o que você precisa saber sobre gerenciar sua herança,
mas também vai respeitar sua independência e suas escolhas. Viva bem, minha filha. Viva com alegria, com propósito, com a certeza de que você é amada profundamente, mesmo agora que não estou mais fisicamente presente. Para sempre, seu pai, Roberto. As lágrimas caíam livremente pelo meu rosto enquanto terminava de ler. Segurei a carta contra o peito, sentindo o peso das palavras do meu pai. O amor que transbordava de cada frase. Augusto esperou em silêncio respeitoso, permitindo que eu processasse a emoção. Quando finalmente levantei os olhos, vi que ele também tinha lágrimas nos cantos dos olhos. Ele escreveu isso com tanto cuidado. Augusto disse suavemente. Revisou e reescreveu várias vezes, até sentir que estava exatamente certo. Roberto queria que você soubesse não apenas sobre o dinheiro, mas sobre o porquê de todas as escolhas que ele fez. Dobrei a carta cuidadosamente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Era a última mensagem direta do meu pai para mim. Ele menciona ensinar-me sobre gerenciar a herança, disse depois de um momento. Eu não sei nada sobre investimentos, propriedades, esse tipo de coisa. Trabalho como arquiteta há 4 anos, ganho meu salário, pago minhas contas. Isso é tudo que sei. E é exatamente por isso que Roberto te criou assim. Augusto respondeu. Você sabe o valor do trabalho. Você sabe o que significa ganhar seu próprio dinheiro. Essas são bases sólidas. O resto, os detalhes técnicos sobre como gerenciar sua herança, isso nós podemos te ensinar. Ele se levantou e foi até uma estante, retornando com mais documentos. Nas próximas semanas, se você concordar, Paulo vai te apresentar cada aspecto do seu patrimônio. As propriedades, os investimentos, as empresas onde seu pai tinha participação. Você vai conhecer os gerentes, os contadores, as pessoas que mantêm tudo funcionando. E se eu não quiser isso? Perguntei, a pergunta saindo antes que pudesse censurá-la. E se for demais? E se eu simplesmente quiser continuar minha vida como era? Augusto sorriu. Então você faz exatamente isso. Como Roberto escreveu, são suas escolhas agora. Você pode manter os gerentes que já cuidam de tudo e simplesmente receber os rendimentos mensais sem se envolver ativamente. Pode vender tudo e investir de forma mais passiva. Pode até doar a maior parte se sentir que é o certo. Ninguém vai julgar você ou dizer que há um jeito certo de lidar com isso. A ideia de ter tantas opções era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Mas posso te dar um conselho? Augusto continuou. Não tome decisões importantes imediatamente. Dê a si mesma tempo para processar a perda do seu pai, para entender sua nova realidade. As decisões importantes sobre o dinheiro podem esperar alguns meses. Era um conselho sensato. Eu mal conseguia processar que meu pai tinha morrido 3 dias atrás, quanto mais tomar decisões sobre 38 milhões de reais. Por enquanto, Augusto disse, há apenas algumas coisas práticas que precisamos resolver. Paulo preparou documentos que transferem oficialmente todas as propriedades e contas para seu nome. Vamos precisar da sua assinatura em vários lugares, mas não há pressa. Podemos fazer isso nos próximos dias. Ele pausou, observando meu rosto. Mas há uma coisa que precisamos discutir agora. Sua família materna. Pelo que vi no cemitério, e pelo que Roberto me contou ao longo dos anos, imagino que eles vão tentar se aproximar de você agora que sabem que há dinheiro envolvido. A menção da minha família fez meu estômago apertar. Márcia ao telefone no cemitério. A falsa preocupação de Juliana. A mudança súbita de tom assim que os Mercedes apareceram. Eles vão tentar. Concordei amargamente. Passaram 27 anos nos tratando como lixo. Mas agora que acham que há dinheiro envolvido, vão fingir que sempre fomos família. Como você quer lidar com isso? Augusto perguntou. Porque, sendo honesto, você tem várias opções. Pode cortar contato completamente. Pode estabelecer limites firmes. Pode até ajudá-los financeiramente se escolher fazer isso, embora eu não recomende sem condições claras. Pensei na carta do meu pai. Sobre como ele pediu que eu não usasse a fortuna para vingança. Sobre manter dignidade diante da crueldade. Eu não quero vingança.
disse lentamente. Mas também não vou fingir que os últimos 27 anos não aconteceram. Não vou facilitar para eles. Augusto assentiu aprovando. Seu pai ficaria orgulhoso de ouvir isso. Força sem crueldade. Limites sem malícia. Olhei pela janela do escritório. O céu tinha clareado. A chuva tinha passado completamente. Lá fora, o mundo continuava girando, alheio ao fato de que minha vida tinha mudado completamente em poucas horas. O que acontece agora? Perguntei. Agora, Augusto disse. Você vai para casa. Descansa. Processa tudo isso. Amanhã ou depois, quando estiver pronta, Paulo vai começar a te mostrar os detalhes práticos da sua herança. Mas hoje, você acabou de enterrar seu pai. Precisa de tempo para chorar, para sentir, para começar a curar. Ele estava certo. Por mais surreal que toda essa situação fosse, meu pai ainda estava morto. E eu ainda precisava atravessar o luto. Posso te fazer uma pergunta? Disse de repente. Sobre minha mãe. O que meu pai te contou sobre ela? Sobre por que ela ficava em silêncio enquanto a família dela nos destruía? Augusto suspirou profundamente. Caroline amava seu pai. Disso eu nunca duvidei. Mas ela também tinha medo. Medo de perder a única família que lhe restava além de vocês dois. Medo de que, se defendesse Roberto, sua família descobrisse a verdade e as consequências fossem piores. Roberto entendia isso, mesmo que doesse. Mas agora ela sabe que eu sei, disse. E que eu sei que ela sabia. Como eu lido com isso? Da mesma forma que vai lidar com o resto da família, Augusto respondeu. Com honestidade. Diga a ela como você se sente. Dê a ela a chance de explicar, de se desculpar, de tentar consertar, mas não se obrigue a perdoar imediatamente só porque ela é sua mãe. Perdão verdadeiro leva tempo. Paulo me levou de volta para casa naquela tarde. A casa em Pinheiros onde cresci, onde meu pai tinha passado os últimos 30 anos fingindo ser apenas um corretor de seguros de classe média. Agora, olhando para a fachada modesta, me perguntei quantas vezes ele tinha voltado de reuniões em Cidade Jardim, guardado o terno caro e colocado roupas simples para manter a ilusão. Senhorita Rafaela, Paulo disse antes que eu saísse do carro. Aqui está meu cartão. Pode me ligar a qualquer hora, dia ou noite, se precisar de qualquer coisa. Informação, ajuda prática, ou apenas alguém para conversar que entenda a situação. Peguei o cartão, sentindo o peso dele. Papel de qualidade, letras em relevo dourado. Obrigada, Paulo, por tudo hoje. É um privilégio poder honrar os desejos de Roberto. Ele respondeu. Ele era um grande homem. E pelo que vi hoje, ele criou uma filha extraordinária. Entrei em casa e fechei a porta, apoiando-me contra ela por um longo momento. A casa estava silenciosa de uma forma que nunca tinha estado antes. Não era apenas a ausência do meu pai. Era o conhecimento de que nunca mais ele voltaria. Nunca mais eu ouviria sua voz chamando da cozinha, perguntando se eu queria café. Nunca mais o veria sentado em sua poltrona favorita, lendo o jornal aos domingos. Caminhei lentamente pela casa, vendo tudo com novos olhos. A estante com livros sobre investimentos que eu achava que eram apenas hobby. A mesa de trabalho no quarto dele, sempre organizada, onde provavelmente fazia análises financeiras para Augusto. O armário onde ele guardava 2 ternos que eu achava que eram para ocasiões especiais, mas que provavelmente usava regularmente em reuniões empresariais. Meu pai tinha vivido 2 vidas sob o mesmo teto, e eu nunca tinha percebido. Meu celular tocou. Era minha mãe. Deixei tocar até ir para o correio de voz. Não estava pronta para essa conversa ainda. Precisava processar meus próprios sentimentos antes de lidar com os dela. Mas ela ligou novamente. E novamente. Na 4ª ligação, atendi. Rafaela! Sua voz estava carregada de emoção. Você está bem? Onde você está? Estou em casa, mãe. Em Pinheiros. Posso ir aí? Precisamos conversar. Parte de mim queria dizer não. Queria guardar esse tempo para mim, para processar tudo sozinha. Mas outra parte, a parte que ainda era a filha que amava sua mãe apesar de tudo, sabia que essa conversa era inevitável. Pode vir, disse finalmente,
Ela chegou 20 minutos depois, os olhos vermelhos de chorar. Entrou na casa hesitante, como se não tivesse certeza se era bem-vinda. E talvez não fosse. Sentamos na sala, no mesmo sofá onde tínhamos assistido filmes juntas, onde tínhamos conversado sobre meu dia de escola, onde tínhamos compartilhado milhares de momentos mundanos de uma vida familiar normal. Rafaela, ela começou, as mãos entrelaçadas no colo. Eu preciso te explicar, sobre tudo, sobre por que fiquei em silêncio todos esses anos. Eu li a carta do papai, disse. Ele pediu que eu te perdoasse. Disse que você carregou o peso do segredo dele durante todo esse tempo. Ela assentiu, lágrimas descendo por seu rosto. Quando conheci seu pai, eu não sabia quem ele realmente era. Ele se apresentou como corretor de seguros. E eu acreditei. Namoramos por 1 ano antes que ele me contasse a verdade. Ela pausou, limpando as lágrimas. Ele me explicou sobre a família Almeida, sobre a fortuna, sobre como ele tinha escolhido viver uma vida mais simples. E me fez uma pergunta. Eu conseguiria viver essa mentira? Conseguiria criar filhos sem contar a verdade a eles até que estivessem prontos? E você concordou, disse. Eu concordei porque o amava, ela respondeu. Porque acreditava na visão dele de criar você sem o peso da riqueza. Mas não previ como seria difícil. Não imaginei que minha própria família passaria décadas nos humilhando. Mas você deixou, mãe. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ficou ali em silêncio enquanto eles destruíam papai. Enquanto eles me destruíam. Você nunca nos defendeu. Nem uma vez. Eu sei. Ela sussurrou. E eu me odeio por isso. Mas Roberto me fez prometer que eu nunca deixaria escapar nada. Disse que se minha família suspeitasse, se começassem a fazer perguntas, poderia expor você. Poderia destruir todo o cuidado que ele tinha tomado para te proteger. Ela se virou para me encarar diretamente. Então eu mordi minha língua. Por 27 anos, eu mordi minha língua. E cada insulto que não rebati, cada humilhação que deixei passar, foi como um pedaço de mim morrendo. Mas eu fiz isso porque seu pai me convenceu de que era necessário para te proteger. Queria estar furiosa com ela. Parte de mim estava. Mas a carta do meu pai ecoava em minha mente. Ele tinha entendido, tinha perdoado, havia pedido que eu fizesse o mesmo. Eu não sei se posso perdoar você imediatamente, disse honestamente. Dói demais. Mas estou disposta a tentar, com o tempo. Ela acenou, aceitando. É mais do que mereço. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento. O peso de 27 anos de segredos finalmente exposto entre nós. O que você vai fazer agora? Ela perguntou finalmente. Com a herança? Não sei ainda. Admiti. Augusto me disse para não tomar decisões importantes imediatamente, para dar tempo de processar tudo. É um conselho sábio. Ela concordou. Mas, Rafaela, há uma coisa que você precisa saber. Minha família vai vir atrás de você agora. Principalmente Márcia. Ela já me ligou 5 vezes desde o funeral, fazendo perguntas, tentando entender o que está acontecendo. O que você disse a ela? Nada. Minha mãe respondeu firmemente. Eu prometi a Roberto que guardaria o segredo até que você soubesse a verdade. Agora você sabe. Mas o que acontece a partir daqui, como você lida com minha família, essa decisão é sua. Era a primeira vez em 27 anos que minha mãe colocava a mim acima da família dela. O gesto não apagava os anos de silêncio covarde, mas era um começo. Eles vão descobrir eventualmente, disse. Não é o tipo de coisa que dá para esconder para sempre, principalmente quando eu começar a gerenciar propriedades e investimentos. Verdade, ela concordou. A questão é, como você quer que eles descubram? Na hora que você escolher, nos seus termos? Ou aos poucos através de fofocas e especulações? Era uma boa pergunta. E eu não tinha resposta ainda. Meu celular tocou novamente. Dessa vez era um número que eu não conhecia. Alô? Rafaela? É a Juliana. A voz da minha prima soava forçadamente alegre. Olha, eu sei que o funeral foi complicado, mas eu estava pensando, que tal almoçarmos amanhã? Só nós duas para colocar o papo em dia? Olhei para minha mãe, que podia ouvir a voz de Juliana pelo telefone.
Ela revirou os olhos significativamente. Juliana, disse calmamente. Você passou o funeral do meu pai rindo dos meus sapatos e chamando minha família de patética. Por que diabos eu almoçaria com você? Houve uma pausa chocada do outro lado. Juliana claramente não esperava confronto direto. Eu estava chateada. Funerais deixam todo mundo emotivo. Eu não quis dizer aquelas coisas. Você quis dizer. Cortei. Você sempre quis dizer. Por 27 anos, você e sua família deixaram muito claro o que pensavam de mim e do meu pai. Então não me ligue fingindo que somos amigas agora só porque apareceram homens em Mercedes no cemitério. Rafaela, não seja assim. Nós somos família. Família se apoia nos momentos difíceis. Disse. Família não humilha em funerais. Então não, Juliana. Não vamos almoçar. Não agora. Talvez nunca. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minha mãe estava me olhando com uma expressão que era parte choque, parte orgulho. Seu pai teria amado ver isso. Ela disse suavemente. Você defendendo sua dignidade sem ser cruel. Apenas sendo firme e honesta. Aprendi com o melhor. Respondi. E pela primeira vez desde o funeral, consegui sorrir. Os próximos 3 dias passaram em um borrão de emoções contraditórias e revelações práticas. Paulo aparecia todas as manhãs com café e documentos, me guiando gentilmente pelo labirinto da herança do meu pai. Descobri que meu pai possuía não apenas 17 propriedades, mas participações em 3 empresas de tecnologia que estavam prosperando. Tinha investimentos em fundos imobiliários que geravam renda passiva mensal. Havia até uma pequena vinícola no interior de São Paulo que ele tinha comprado como investimento há 10 anos e que agora produzia vinhos premiados. Seu pai tinha um talento excepcional para identificar oportunidades. Paulo explicou enquanto revisávamos planilhas em minha mesa de jantar. Ele não apenas investia dinheiro, ele estudava setores inteiros, tendências de mercado, projeções de longo prazo. Cada investimento era calculado, estratégico. Olhei para os números nas planilhas. Só os aluguéis das propriedades geravam cerca de R$120 mil por mês. As participações nas empresas pagavam dividendos trimestrais. Os investimentos em fundos produziam retornos constantes. Quanto eu recebo por mês? Perguntei, tentando processar os números. Depois de impostos e taxas de gerenciamento, sua renda passiva mensal está em torno de R$200 mil. Paulo respondeu calmamente, como se estivesse falando sobre o clima. Sem que você precise trabalhar ou fazer qualquer coisa além de manter os gerentes atuais. R$200 mil por mês. Mais do que eu ganhava em um ano inteiro como arquiteta. Isso é obsceno, murmurei. Paulo sorriu levemente. É fruto de 25 anos de trabalho inteligente e investimentos sábios. Seu pai construiu isso tijolo por tijolo, decisão por decisão. Não há nada de obsceno em riqueza construída honestamente. Ele tinha razão, mas ainda era difícil processar. Eu tinha acordado uma semana atrás como uma arquiteta de classe média com aluguel para pagar e parcelas de carro. Agora era oficialmente milionária com renda passiva que a maioria das pessoas não ganhava em uma vida inteira de trabalho. Enquanto isso, meu telefone não parava de tocar. Juliana ligou mais 3 vezes, cada mensagem de voz mais desesperada que a anterior. Meu tio Roberto enviou um e-mail longo falando sobre laços familiares e superando mal-entendidos. Até Tiago, que tinha rido dos meus sapatos no funeral, mandou mensagem perguntando se eu queria tomar uma cerveja e conversar. Ignorei todos. Mas no 4º dia, quem apareceu na minha porta foi tia Márcia. Ela estava diferente do funeral. Menos imperfeita, mais ansiosa. O tailleur Chanel tinha sido substituído por algo mais casual, embora ainda, obviamente, caro. Seus cabelos estavam menos arrumados. Havia círculos escuros sob seus olhos, imperfeitamente cobertos por maquiagem. Rafaela, ela disse quando abri a porta. Podemos conversar? Por favor? Parte de mim queria bater a porta na cara dela. Queria fazê-la sentir uma fração do desprezo que ela tinha me feito sentir por anos. Mas a carta do meu pai ecoava em minha mente. Força sem crueldade.
dignidade diante da malícia. Entre, disse, afastando-me da porta. Ela entrou hesitante, seus olhos catalogando a sala modesta. Podia ver o julgamento automático em sua expressão, rapidamente substituído por algo mais calculado quando lembrou por que estava ali. Sentamos na sala. Não ofereci café ou água. Não ia fingir hospitalidade calorosa. Rafaela! Ela começou, as mãos entrelaçadas no colo de forma tão parecida com minha mãe que foi perturbador. Eu vim me desculpar. Pelo funeral. Pelas coisas que disse sobre seu pai. Eu estava errada. Estava. Concordei simplesmente, sem elaborar. Ela esperou que eu dissesse mais. Quando não disse, continuou desconfortavelmente. Eu não sabia. Sobre a conexão do Roberto com os Almeida. Se soubesse, nunca teria... Nunca teria o quê? Interrompi. Tratado meu pai com respeito básico? Só teria feito isso se soubesse que ele tinha dinheiro? Márcia corou. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso. Disse calmamente. Por 27 anos, você e sua família nos trataram como cidadãos de segunda classe, não porque fizéssemos algo para merecer, mas porque não tínhamos o tipo de riqueza que vocês valorizavam. E agora que descobriu que meu pai tinha dinheiro o tempo todo, de repente quer se desculpar. Rafaela, por favor. Nós somos família. Família. Repeti a palavra como se estivesse provando veneno. Família não humilha em funerais. Família não ri dos sapatos de uma pessoa enquanto ela chora pelo pai. Família não passa décadas fazendo alguém se sentir pequeno e sem valor. Márcia estava chorando agora. Lágrimas cuidadosamente controladas que não arruinavam sua maquiagem. Eu sei que fui cruel. Eu sei que não posso desfazer os últimos anos. Mas podemos começar de novo? Podemos tentar construir uma relação verdadeira? A sinceridade na voz dela era difícil de avaliar. Parte parecia genuína, mas uma parte grande, soava como alguém fazendo performance de arrependimento porque era estrategicamente vantajoso. Tia Márcia, disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Vou ser honesta com você. Não confio em você. Não confio que esse arrependimento seja sobre reconhecer que foi cruel, e não apenas sobre acesso ao dinheiro do meu pai. Ela começou a protestar, mas levantei a mão. Deixe-me terminar. Não estou dizendo que nunca vou te perdoar. Não estou dizendo que não há caminho de volta. Mas estou dizendo que esse caminho, se existir, vai ser longo. Vai exigir que você demonstre mudança real, não apenas palavras bonitas. E vai exigir que você aceite que eu estabeleça limites firmes sobre nossa relação. Que tipo de limites? Ela perguntou cautelosamente. Para começar, não vou discutir minha herança com você ou com o resto da família. Não é assunto de vocês quanto dinheiro meu pai deixou ou o que faço com ele. Segundo, não vou tolerar comentários sobre minha vida, minhas escolhas ou minha falecida família. Aquela época de julgamento constante acabou. Respirei fundo antes de continuar. E terceiro, se você ou qualquer membro da família vier até mim pedindo dinheiro, empresta ou para investimento em oportunidades incríveis, a resposta será não. Sempre não. Sem exceções. Márcia ficou pálida. Claramente, uma das razões da visita tinha sido exatamente isso: preparar o terreno para um pedido financeiro futuro. Eu entendo, ela disse finalmente, voz pequena. São limites justos. São os únicos limites que me permitem considerar ter qualquer tipo de relação com vocês, disse. Se não conseguir respeitá-los, então é melhor mantermos distância. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente, se levantou. Obrigada por me receber. Sei que não merecia. E sei que tenho muito a provar se quiser ganhar seu perdão. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Seu pai era um bom homem, Rafaela. Eu deveria ter visto isso há muito tempo. Sinto muito que só reconheça agora que ele se foi. Depois que ela saiu, sentei-me no sofá, exausta emocionalmente. Confrontação, mesmo necessária e justa, era desgastante. Meu telefone tocou. Era Augusto. Rafaela,
Como você está? Sua voz carregava preocupação genuína. Sobrevivendo, respondi honestamente. Paulo tem sido muito paciente, me ajudando a entender tudo. Ótimo. Mas não te chamei para falar de negócios. Queria convidá-la para jantar aqui em casa amanhã à noite. Algo pequeno. Apenas eu, Paulo e você. Pensei que poderia ser bom sair dessa casa por algumas horas, estar em companhia de pessoas que amavam seu pai. A oferta era tentadora. A casa em Pinheiros estava começando a parecer sufocante, cheia de memórias e silêncios pesados. Eu adoraria, disse. Obrigada pelo convite. Ótimo. Paulo te busca às 7. E Rafaela? Seu pai tinha razão sobre você. Você tem força e dignidade que muitas pessoas passam a vida toda tentando desenvolver. Depois de desligar, olhei ao redor da sala. Essa casa tinha sido meu lar por 27 anos. Era cheia de memórias boas, aniversários, manhãs de domingo, conversas profundas com meu pai. Mas agora também carregava o peso do que eu não sabia, das verdades escondidas, da vida dupla que acontecia sob o mesmo teto sem que eu percebesse. Talvez fosse hora de considerar um novo começo. Não porque quisesse esquecer meu pai ou fugir das memórias, mas porque essa casa representava a vida que ele tinha construído cuidadosamente para me proteger. E agora que a proteção não era mais necessária, talvez fosse hora de construir minha própria vida, com meus próprios termos. Paulo me buscou às 7 em ponto na noite seguinte. Dessa vez, em vez do Mercedes formal, ele dirigia um sedã discreto, mas confortável. Achei que você preferiria algo menos chamativo, ele explicou com um sorriso enquanto eu entrava no carro. Nem toda ocasião precisa de comboio. Ri pela primeira vez em dias. Obrigada. Não sei se algum dia vou me acostumar com Mercedes com motorista. Seu pai nunca se acostumou completamente, Paulo disse enquanto dirigíamos. Ele sempre preferiu a simplicidade quando possível. Só usava o aparato completo quando era absolutamente necessário para negócios. A mansão de Augusto estava iluminada de forma mais suave que na primeira visita. Menos formal, mais acolhedora. Ele me recebeu na porta pessoalmente, usando calças casuais e uma camisa de botão. Provavelmente a coisa mais informal que um homem como ele consideraria apropriada para receber visitas. Rafaela, que bom que veio, ele disse, me abraçando brevemente. O gesto era paternal, reconfortante. Entre, por favor. Preparei o jantar eu mesmo. Você cozinha? Não consegui esconder a surpresa. Ele riu. Acredite ou não, sim. É um hobby que desenvolvi depois que minha esposa faleceu há 15 anos. Descobri que cozinhar é meditativo, e seu pai sempre dizia que minha lasanha era quase tão boa quanto a da mãe dele. Jantamos na sala de jantar menor da casa, ainda elegante, mas mais intimista. A lasanha estava realmente deliciosa, acompanhada de uma salada simples e vinho tinto de uma das vinícolas que, descobri, pertenciam ao portfólio de investimentos do meu pai. Este vinho é da vinícola Vale dos Sonhos. Augusto explicou enquanto servia. Seu pai comprou 50% da propriedade há 10 anos, quando eles estavam à beira da falência. Ajudou o proprietário a reestruturar o negócio, trouxe consultores, modernizou a produção. Agora é uma das vinícolas boutique mais respeitadas do estado. Provei o vinho. Era excepcional, encorpado, complexo, com notas que eu não tinha vocabulário para descrever adequadamente. Ele salvou o negócio deles. Continuei, sentindo orgulho crescer no peito. Ele fez isso com várias empresas ao longo dos anos, Paulo disse. Seu pai tinha talento para identificar negócios que estavam lutando não por falta de potencial, mas por falta de gestão ou capital. Ele entrava como investidor, trazia expertise, ajudava a virar o jogo. Todos saíam ganhando. Durante o jantar, eles compartilharam histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido. Sobre como ele negociou a aquisição de um prédio comercial no centro de São Paulo que todos achavam que era um investimento ruim, mas que ele transformou em um dos imóveis mais valorizados do portfólio. Sobre como ele mediou uma disputa entre dois empresários que estavam prestes a destruir suas empresas mutuamente em uma guerra legal, encontrando uma solução que beneficiou ambos.
Seu pai tinha um dom raro. Augusto disse, servindo sobremesa. Um pudim de leite caseiro. Ele conseguia ver soluções onde outros só viam problemas. E mais importante, ele se importava genuinamente com as pessoas envolvidas em cada negócio. Não era apenas sobre lucro para ele. Era sobre construir algo duradouro e justo. Por que vocês estão me contando tudo isso? Perguntei depois de um momento. Não que eu não aprecie, mas sinto que há um motivo além de memórias. Augusto e Paulo trocaram um olhar. Por quê? Augusto disse finalmente. Precisamos discutir o que vem a seguir para você. E queríamos que você entendesse quem seu pai era como homem de negócios antes de considerarmos as opções. Ele se recostou na cadeira. Rafaela, você herdou uma fortuna considerável. Mas herdou mais que dinheiro. Herdou um legado de negócios bem gerenciados, investimentos estratégicos, relacionamentos construídos ao longo de décadas. A questão é, o que você quer fazer com isso? Eu ainda não sei, admiti. É muita coisa para processar. Entendo perfeitamente, Augusto disse. E não há pressa, mas deixe-me apresentar algumas opções para você considerar. Ele se levantou e trouxe uma pasta da sala adjacente. Opção 1. Você mantém tudo como está. Os gerentes continuam administrando as propriedades, os consultores continuam cuidando dos investimentos. Você simplesmente recebe os rendimentos mensais e vive sua vida. É a opção mais simples e não requer envolvimento ativo seu. Abriu a pasta e retirou um documento. Opção 2. Você se envolve parcialmente. Aprende sobre os negócios, participa de algumas decisões importantes, mas delega o dia a dia para profissionais. Paulo e eu te ajudaríamos nessa transição, te ensinando o que precisa saber. Ele retirou outro documento. Opção 3. Você assume controle total. Aprende tudo sobre cada investimento, cada propriedade, cada negócio. Torna-se não apenas a proprietária, mas a gestora ativa do patrimônio que seu pai construiu. Seria um trabalho de tempo integral. Exigiria anos de aprendizado, mas te daria controle completo. E há uma quarta opção, Paulo acrescentou suavemente. Você liquida tudo. Vende as propriedades, sai das empresas, converte tudo em dinheiro ou investimentos passivos simples. Estará financeiramente segura para o resto da vida, mas se desconecta do legado empresarial que seu pai construiu. Olhei para os documentos na mesa. 4 caminhos completamente diferentes, cada um com suas próprias implicações. Não precisa decidir hoje, Augusto disse vendo minha expressão. Mas quero que você saiba que, qualquer caminho que escolher, Paulo e eu estaremos aqui para apoiar. Não há escolha errada, Rafaela, apenas escolhas diferentes para diferentes visões de vida. Posso fazer uma pergunta? Disse depois de um momento. O que meu pai teria querido que eu fizesse? Augusto sorriu tristemente. Seu pai teria querido que você escolhesse o que te faz feliz. Ele não construiu isso tudo para te aprisionar em expectativas. Construiu para te dar liberdade de escolha. Pensei na minha carreira como arquiteta. Eu amava meu trabalho. Amava criar espaços que melhoravam a vida das pessoas. Mas também tinha paixão por negócios, por estratégia, por construir coisas duradouras. Talvez houvesse um caminho intermediário. E se eu quisesse misturar as coisas? Perguntei lentamente, a ideia se formando enquanto falava. E se eu continuasse trabalhando como arquiteta, mas também me envolvesse seletivamente com alguns dos investimentos, especialmente aqueles relacionados a imóveis e desenvolvimento urbano? Augusto se inclinou para a frente, interessado. Continue. Bem, meu pai tinha 12 propriedades residenciais e 5 comerciais, certo? E algumas delas provavelmente precisam de reformas ou poderiam ser melhoradas. Eu poderia usar minha expertise como arquiteta para adicionar valor a esses imóveis. Poderia ser envolvida ativamente nessa parte do portfólio enquanto deixo os outros investimentos com os gerentes atuais. Paulo estava sorrindo. É uma abordagem inteligente. Combina suas habilidades profissionais com sua herança. E mantém você conectada ao legado do seu pai sem ser sobrecarregada.
Seu pai ficaria orgulhoso dessa solução, Augusto disse. É exatamente o tipo de pensamento estratégico que ele teria aplicado. Usar seus pontos fortes, delegar suas fraquezas, construir algo que honra o passado, mas olha para o futuro. Senti algo se acalmar dentro de mim. Pela primeira vez desde o funeral, sentia que tinha um caminho à frente que fazia sentido. Não estava fugindo da herança do meu pai, nem sendo esmagada por ela. Estava encontrando uma forma de honrá-la que era autenticamente minha. Há mais uma coisa que preciso discutir, disse, tomando coragem. Minha família materna. Como vocês acham que devo lidar com eles? Augusto tomou um gole de vinho antes de responder. Seu pai e eu conversamos muito sobre isso ao longo dos anos. Ele sabia que, eventualmente, a família da sua mãe descobriria a verdade. E ele tinha instruções específicas sobre como ele gostaria que você lidasse com eles. Meu coração acelerou. Que instruções? Paulo pegou outro documento da pasta. Seu pai deixou cartas individuais para cada membro da família materna. Ele as escreveu há 3 anos e atualizou há 6 meses. Pediu que fossem entregues apenas depois que você soubesse a verdade sobre sua herança e tivesse tempo de processar. Ele colocou vários envelopes lacrados na mesa. Reconheci a caligrafia do meu pai em cada um. Caroline, Márcia, Roberto, Juliana, Tiago. Ele escreveu para todos eles, murmurei tocando os envelopes com reverência. Ele acreditava em dar às pessoas a chance de entender seus erros, Augusto explicou. Mas também acreditava em proteger você. Essas cartas dizem verdades que ele nunca pode dizer em vida. E ele confiou que você saberia o momento certo de entregá-las, se é que deveria entregá-las. Peguei o envelope endereçado à minha mãe. Era mais grosso que os outros. Posso ler? Perguntei. Ele deixou isso a seu critério, Paulo disse. Você pode ler todas, nenhuma, ou apenas algumas. São suas agora. Abri cuidadosamente o envelope da minha mãe. A carta tinha 3 páginas, escritas na caligrafia firme e clara do meu pai. Minha querida Caroline, se você está lendo isso, Rafaela já sabe a verdade. E imagino que vocês duas tenham tido uma conversa difícil sobre os anos de silêncio. Quero que saiba que nunca a culpei por manter o segredo. Eu te pedi isso e você honrou esse pedido mesmo quando custou um preço emocional alto. Por isso sou grato. Mas também quero que você entenda algo. O silêncio que te pedi para manter sobre minha verdadeira situação financeira nunca foi uma desculpa para permitir que sua família nos humilhasse. Você poderia ter nos defendido sem revelar a verdade. Poderia ter estabelecido limites sem quebrar promessas. Você escolheu não fazer isso. Escolheu a aprovação deles acima da nossa dignidade. E essa escolha machucou profundamente, tanto a mim quanto a Rafaela. Perdoei você há muito tempo, Caroline. Entendo suas inseguranças, seus medos, sua necessidade de pertencer a uma família que nunca te valorizou verdadeiramente. Mas perdão não significa que as consequências desaparecem. Rafaela vai precisar de tempo para processar sua traição emocional. E ela tem todo o direito de estabelecer limites em seu relacionamento. Espero que você respeite esses limites, assim como espero que ela eventualmente encontre um caminho para te perdoar. Vocês duas são as pessoas mais importantes da minha vida. E meu maior arrependimento é não ter vivido o suficiente para ajudá-las a curar essa ferida entre vocês. Seja paciente com nossa filha. Seja honesta. E pela primeira vez em 27 anos, escolha a coragem acima do conforto. Com amor eterno, Roberto. Lágrimas desciam livremente pelo meu rosto quando terminei de ler. Meu pai tinha entendido tudo. A dor, a traição, mas também a complexidade dos medos da minha mãe. E ele estava me dando permissão para sentir tudo isso, enquanto também me encorajava a eventualmente perdoar. Ele sempre teve uma clareza extraordinária sobre relacionamentos humanos. Augusto disse suavemente, me oferecendo um lenço. Conseguia ver todas as camadas de uma situação sem julgar, mas também sem desculpar. Olhei para os outros envelopes. Posso levar esses comigo? Quero ler os outros em casa, decidir se e quando entregá-los. São seus.
Paulo confirmou. Assim como todas as outras decisões sobre como lidar com sua família. Depois do jantar, enquanto Paulo me levava de volta para casa, olhei pela janela para São Paulo iluminada pela noite. Uma semana atrás, eu era uma arquiteta de classe média com uma vida modesta e previsível. Agora era herdeira de uma fortuna, proprietária de empresas, alguém com poder de mudar não apenas minha própria vida, mas potencialmente as vidas de muitas outras pessoas. A responsabilidade era assustadora. Mas pela primeira vez, também parecia gerenciável. Eu tinha um plano, tinha apoio, e tinha o legado de um pai que tinha me ensinado, através de seu exemplo silencioso, como viver com dignidade e propósito. 3 meses depois do funeral, organizei um pequeno almoço em um restaurante discreto mais elegante em Jardins. Convidei minha mãe e minha família materna, Márcia, Roberto, Juliana e Tiago. Foi a primeira vez que nos reunimos desde aquele dia chuvoso no cemitério. Eles chegaram em horários escalonados, claramente nervosos, sem saber o que esperar. Eu tinha pedido a Paulo para estar presente, sentado em uma mesa próxima, mas separada. Não como intimidação, mas como apoio silencioso se eu precisasse. Quando todos estavam sentados, distribuí os envelopes. Um para cada pessoa, com seus nomes escritos na caligrafia inconfundível do meu pai. Meu pai escreveu essas cartas para vocês. Disse simplesmente. Podem lê-las agora ou depois, como preferirem. Mas achei que mereciam recebê-las. Márcia pegou seu envelope com mãos trêmulas. Roberto olhou para o dele como se fosse explodir. Juliana e Tiago trocaram olhares nervosos. Minha mãe já tinha lido a dela semanas antes. Eu tinha entregado em uma visita silenciosa, onde havíamos chorado juntas e começado, lentamente, a reconstruir confiança. Um por um, eles abriram e leram. Observei suas expressões mudarem. Choque, vergonha, tristeza, arrependimento. Meu pai tinha sido honesto sem ser cruel, direto sem ser vingativo. Cada carta apontava especificamente comportamentos que tinham machucado, mas também oferecia um caminho para a redenção se eles escolhessem percorrê-lo. Quando terminaram de ler, o silêncio na mesa era pesado, mas não hostil. Era o silêncio de pessoas confrontando verdades desconfortáveis sobre si mesmas. Rafaela. Márcia foi a primeira a falar, sua voz rouca de emoção contida. Eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto por tudo. Seu pai estava absolutamente certo em cada palavra dessa carta. Eu fui cruel, preconceituosa e profundamente injusta com você e com ele. Ela pausou, limpando lágrimas. Não espero perdão imediato. Sei que não mereço, mas quero que saiba que estou comprometida a mudar, a ser a família que deveria ter sido desde o começo. Roberto acenou em concordância, parecendo menor de alguma forma. Eu também. Passei anos cultivando superioridade sobre seu pai porque isso me fazia sentir melhor sobre minhas próprias inseguranças. Ele era tudo o que eu fingia ser, mas não era. E em vez de admirá-lo, eu o diminuí. Juliana e Tiago pareciam jovens e perdidos. Eles tinham crescido absorvendo os preconceitos dos pais, reproduzindo crueldades sem questionar. Agora, confrontados com as consequências, pareciam estar vendo claramente pela primeira vez. Não sei o que dizer, Juliana admitiu. Exceto que sinto muito. Muito mesmo. E que vou trabalhar para ser uma pessoa melhor. Olhei ao redor da mesa para essas pessoas que tinham sido fonte de tanta dor durante toda a minha vida. Parte de mim ainda queria puni-los, fazê-los sofrer como tinham me feito sofrer. Mas outra parte, a parte moldada pelos ensinamentos silenciosos do meu pai, entendia que punição não traria cura. Eu aceito seus pedidos de desculpas, disse finalmente. Mas preciso que entendam que aceitar desculpas não é o mesmo que restaurar confiança instantaneamente. Isso vai levar tempo e vai exigir que demonstrem mudança real, não apenas palavras. Todos acenaram, aliviados por eu ao menos estar disposta a tentar. Dito isso, continuei, há algumas coisas que precisam ficar claras. Primeiro, não vou discutir minha herança ou situação financeira com vocês.
Não é assunto de vocês. Segundo, estabeleci limites firmes sobre o que considero comportamento aceitável. Qualquer retorno a padrões antigos de julgamento ou crueldade resultará em distanciamento imediato. Fiz uma pausa, escolhendo minhas próximas palavras cuidadosamente. Mas também quero que saibam que, se demonstrarem mudança genuína com o tempo, estou aberta a reconstruir relacionamentos. Meu pai acreditava em segundas chances quando as pessoas mostravam vontade real de crescer. Vou honrar essa crença. E quanto ao seu futuro? Minha mãe perguntou suavemente. Você decidiu o que vai fazer? Sorri, sentindo certeza pela primeira vez em meses. Decidi continuar trabalhando como arquiteta, mas também vou me envolver ativamente com as propriedades imobiliárias que herdei. Vou usar minha formação para melhorar esses espaços, adicionar valor, talvez até desenvolver novos projetos de habitação acessível. É uma forma de honrar o legado do papai enquanto construo algo meu. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Augusto tinha aparecido discretamente ao lado da nossa mesa. Ele colocou a mão no meu ombro brevemente. Perdoem a interrupção, mas queria cumprimentar todos e dizer que Roberto Silva foi um dos homens mais íntegros que conheci. Vocês tiveram o privilégio de tê-lo em suas vidas, mesmo que não tenham reconhecido isso na época. Sua presença, um dos homens mais poderosos do Brasil, declarando publicamente sua admiração pelo meu pai, teve efeito visível na minha família materna. Era a validação final, do tipo que eles valorizavam, de que tinham estado profundamente errados. Depois que o almoço terminou e todos foram embora, fiquei sentada sozinha por mais alguns minutos, processando. Paulo se aproximou da mesa. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Estranhamente em paz, admiti. Não sei se algum dia vamos ter relacionamentos próximos, mas pelo menos dei a eles a chance que meu pai queria que eu desse. O resto depende deles. 2 semanas depois, inaugurei um projeto que tinha consumido todo o meu tempo livre, a Fundação Roberto Silva. Usando parte da minha herança, estabeleci um fundo que oferecia bolsas de arquitetura para jovens de comunidades carentes, exatamente o tipo de oportunidade que transformava vidas. O evento de lançamento foi pequeno, mas significativo. Augusto compareceu, assim como Paulo e vários dos gerentes que trabalhavam cuidando dos investimentos do meu pai. Minha mãe estava lá, lágrimas de orgulho nos olhos. Para minha surpresa, Márcia e Roberto também apareceram. Não tinham sido convidados. O evento era privado, mas tinham descoberto sobre ele através de minha mãe. Esperamos que não se importe, Márcia disse hesitante. Mas gostaríamos de fazer uma doação para a fundação, em memória de Roberto. Como forma de começar a fazer as pazes. O cheque que ela me entregou não era enorme pelos padrões da fundação, mas era claramente uma soma significativa para ela. E mais importante, era um gesto. Um primeiro passo genuíno. Obrigada, disse aceitando. Vai ajudar um jovem a ter oportunidades que talvez não tivesse de outra forma. Papai aprovaria isso. Enquanto o evento progredia, encontrei-me na varanda, olhando para São Paulo se estendendo em todas as direções. Essa cidade imensa, complexa, cheia de histórias escondidas como a do meu pai tinha sido. Você fez isso, pai, sussurrei para o vento. Construiu algo que vai continuar ajudando pessoas muito depois de você partir. E me ensinou, sem que eu percebesse, exatamente o tipo de pessoa que eu queria ser. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma jovem arquiteta que tinha acabado de ser aceita no primeiro grupo de bolsistas da fundação. Obrigada por acreditar em mim. Você mudou minha vida. Sorri, guardando o telefone. Talvez fosse isso que meu pai tinha planejado o tempo todo. Não apenas me deixar riqueza material, mas me ensinar através de seu exemplo silencioso que o verdadeiro legado não estava em quanto dinheiro você acumulava, mas em quantas vidas você tocava positivamente. Os sapatos que Juliana tinha ridicularizado no funeral ainda estavam no meu armário em casa. Eu os mantinha não como lembrança de humilhação, mas como símbolo de jornada. De onde tinha começado para onde tinha chegado.
Da garota insegura no cemitério para a mulher que estava agora, construindo seu próprio legado. Meu pai tinha me dado muitas coisas naqueles 38 milhões de reais. Segurança financeira, oportunidades infinitas, poder para fazer diferença real no mundo. Mas o presente mais valioso tinha sido a lição que ele ensinou através de décadas de exemplo silencioso. Dignidade não vem de quanto dinheiro você tem ou de quantas pessoas sabem seu nome. Vem de como você trata os outros quando ninguém está observando. De como você mantém seus valores mesmo quando seria mais fácil abandoná-los. De como você constrói algo que dura além da sua própria vida. Obrigada, pai. Disse mais uma vez ao vento, à cidade, ao legado invisível mas palpável que ele tinha deixado. Por tudo. E então voltei para dentro, para o evento celebrando a fundação, para as pessoas cuja vida estávamos prestes a mudar, para o futuro que estava construindo com as ferramentas que meu pai tinha me dado. Não era o final que alguém teria previsto naquele dia chuvoso no cemitério quando 3 Mercedes pretos pararam e mudaram tudo. Mas era, percebi, exatamente o final que meu pai teria querido para mim. Não vingança, não ostentação, não punição aos que tinham sido cruéis, mas crescimento, propósito, legado, e a quieta satisfação de saber que estava honrando a memória dele da única forma que realmente importava, vivendo com a mesma integridade e dignidade que ele tinha demonstrado todos os dias da vida. Os sapatos ridicularizados, o funeral humilhante, a revelação chocante, tudo tinha levado a este momento, e enquanto ficava ali, cercada por pessoas dedicadas a fazer diferença positiva no mundo, entendi finalmente a última lição do meu pai. O verdadeiro poder não está em fazer os outros se sentirem pequenos. Está em elevar os que precisam de apoio, em construir, não destruir, em perdoar, não vingar, em honrar memórias através de ações, não palavras vazias. Meu pai tinha sido chamado de pobre no próprio funeral, mas ele tinha sido mais rico em caráter, em integridade, em impacto duradouro do que qualquer um dos que o julgaram jamais seria. E agora, era minha vez de provar que a filha tinha aprendido bem as lições do mestre. Se esta história de justiça silenciosa, legado e dignidade tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Rafaela escolheu honrar o pai através de propósito, em vez de vingança, provando que verdadeira força está em elevar outros, não em rebaixar os que nos machucaram. Qual foi o seu momento favorito? Compartilhe nos comentários. E se você quer mais histórias sobre pessoas que transformam dor em propósito e humilhação em legado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio.